Acho que isso vai virar uma mesa redonda mesmo, né? O que é ótimo. Então, ontem o Igor me escreveu e falou: Lucas, você pode abrir amanhã? E eu falei: meu Deus, o que é que eu já não lembro? Aí tal, ele falou, aí fui ver o que era o filme e o artigo dele, né? E acho que essa discussão do olhar e do acolher é extremamente pertinente, né, para a gente conversar hoje, né? Essa semana eu perdi o sol, a luz e os passarinhos do lado de casa, né, e a árvore. Então, está se discutindo uma cidade, né? Enquanto a gente traz aqui uma questão do olhar e do habitar, né, a gente vê uma cidade que está sendo feita para o vender, para o bilhete, né, e sem a preocupação do habitar e do morar, né? Então, não é essa a lógica. Quando a gente vê essa lógica acontecendo, né, é como se a gente visse, ontem eu falei até para a Lisete isso, né, como se a gente visse que a vida, apesar de tudo, a vida brota em algumas coisas, né, e a gente tem que captar o olhar, né, pelo olhar, e começar a enxergar a esperança nessas coisas, né, nesses pequenos olhares. Eu acho que essa discussão que o Igor traz aqui, que vocês compartilham, vai muito em cima disso, né, das possibilidades de resistência de olhar, de a gente prestar atenção aonde a vida brota na cidade, né, e como a gente pode participar disso, né, e auxiliar na nossa profissão, com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, né, para que isso ganhe força e ganhe evidência e apareça e entre nas questões, né, tanto do ponto de vista da cultura, tanto de vista dos aspectos sociais, né, que um dos exemplos traz. Então é isso, né, eu acho que é bacana a gente ter, né, o Abílio, né, a Lisete, o Luiz, o Leandro, né, aqui para conversar com a gente sobre isso. E acho que a gente pode fazer uma mesa bem legal, né, sem esquecer que a gente está gravando, depois a gente disponibiliza isso. Então, esperamos que isso também tenha um efeito multiplicador aí. Tá? Acho que é isso, Igor. Obrigado, Lucas. Bom, muito obrigado a presença de vocês, os colegas aqui, o Abílio, a Lisete e os meus colegas, amigos da FAUSP, o Luiz Recamã e o Leandro Medrano. Eu, então, vou fazer uma apresentação de vocês, e em seguida vou falar um pouco da pesquisa e a exibição do filme, e a gente pode abrir para uma conversa. Bom, o Abílio é arquiteto, formado em Campinas, PUC de Campinas, mestre e doutor em História pela Unicamp, professor adjunto daqui, da graduação da pós, e com a Silvana Romano, editor da Romano Guerra, da Portal Vitrúvios, e coordena o conselho editorial da revista científica Arquitextos. Elaborou uma série de salas especiais, de exposições, coordenação de fóruns, não vou listar todos eles aqui, internacionais, nacionais. E... Está baixo? Tá. E, então, uma série de exposições, de salas, de fóruns de debates internacionais e nacionais, mas acho que, sobretudo, o trabalho dele na divulgação, né, na arquitetura e urbanismo, no site Vitrúvios, e o trabalho de publicação de obras com os mais diversos enfoques. Sobre a Lisete, uma amiga e professora aqui também do Mackenzie, mestre e doutora pela FAUSP. Ela é
coordena, tem um trabalho em pesquisa na área de habitação coletiva e cidade. Tem algumas publicações importantes, como um trabalho sobre o Hector Villieca, organizadora de um livro sobre as obras dele, e sobre habitação coletiva, cidade, e também tem como foco estudo as condições contemporâneas, da cidade contemporânea. Ela, até pouco tempo, estava coordenando o escritório modelo Mosaico, se afastou agora para fazer o pós-doutoramento na FAUSP, mas retorna agora no segundo semestre. O professor Leandro Medrano, o professor titular do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto na FAUSP. Em 2019, ele foi professor visitante de Delft. Em 2018, desde 2018, é pesquisador responsável do projeto temático da FAPESP Arquitetura e Urbanismo frente ao espaço social no século XXI, vinculado ao grupo de pesquisa Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea, o PC3. Esse projeto foi realizado em parceria com universidades do mundo todo, como a Harvard, Delft, a UPM da Espanha, a ETH de Zurich, a Suécia. Foi palestrante em algumas dessas universidades e, junto com o professor Luiz Recaman, eles publicaram alguns livros importantes, como Vila Nova Artigas, Habitação e Cidade na Modernização Brasileira, As Virtualidades do Morar e The New Urban Condition, Criticism and Theory from Architecture and Urbanism, da editora Routledge. O professor Luiz Recaman é professor livre-docente da Faculdade também de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação. Pesquisador principal do projeto temático Arquitetura e Urbanismo, como eu falei, junto com o professor Leandro, Arquitetura e Urbanismo frente ao espaço social. Também como coordenador. Atualmente é o editor-chefe e membro do conselho editorial da revista Ara e é membro do grupo de teoria urbana crítica do Instituto de Estudos Avançados. É doutor em filosofia pela USP, mestre em filosofia pela USP, graduação em ciências sociais também, além de arquitetura e urbanismo. Suas principais pesquisas tratam da estética da arquitetura crítica, de arquitetura moderna brasileira e a relação com a habitação social e desenvolvimento urbano. É coautor, como eu falei, de livros como Brasil, Arquitetura Moderna, publicado pela Phaidon, Vila Nova Artigas, Habitação e Cidade na Modernização Brasileira, e o livro também mencionado, The New Urban Condition, junto com o professor Leandro. E sobre mim, eu sou professor aqui do Mackenzie, e minha formação, eu sou graduado, mestrado pela FAUSP, tenho doutorado pela Faculdade de Filosofia da USP, fiz meu pós-doutoramento num grupo, um laboratório de filosofia, arquitetura e urbanismo ligado à École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette e à Université Paris-Ouy. Tem alguns livros como Condensadores Urbanos, a Academia de Boxe de Cora Garrido e Arquitetura dos Entrelugares, publicado em 2012. E coordeno um grupo de pesquisa, e desse grupo surgiu essa pesquisa finalizada agora recentemente com o filme. O filme é um dos produtos da pesquisa. O grupo de pesquisa se chama Cidade, Arquitetura e Filosofia e esse projeto foi financiado pela Maison des Sciences de l'Homme de Paris, e a pesquisa trata do morar. A ideia mais do morar como outras permanências. Essa pesquisa ela nasceu com o título, em função da publicação, com o título em francês, por conta do subsídio lá de Paris. E a ideia do Demer é muito importante, porque, ao mesmo tempo, o Demer é a ideia de morar
mas é uma ideia também de uma permanência alternativa, uma permanência que vai além das permanências mais convencionais, que a gente poderia dizer e reconhece em arquitetura e urbanismo. Bom, essa é uma breve apresentação. Rapidamente, eu queria falar 3 palavras sobre essa pesquisa. Você poderia passar para mim? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos para esse debate. Pode mudar. Pode mudar. Aqui são 2 questões que apareciam de imediato nessa pesquisa, quando ela foi submetida, que é questionar o modo como aparecemos no mundo a partir de moradas que enunciam e agenciam o qualquer outro, né? É um outro que vai além de uma determinação desse outro. O outrem assume essa multivocidade. E eu mantive a palavra l'étranger, porque o étranger, em francês, ele pode ser o estrangeiro, aquele que chega, mas pode ser o estrangeiro de dentro, não o estrangeiro de fora apenas. Esse estrangeiro de dentro como o estranho ao lugar, o estranho, aquele que não deveria estar lá, por lei ou por uma maneira de se distribuir a população no território, esse estranho que é um estrangeiro dentro da sua própria terra. Esse estranho diante da lei. A produção, então, do corpo matável, aí eu recorro ao Agamben para falar dessa invisibilização, desse processo de invisibilização, de apagamento, e como esse estranho ele reaparece nesses modos de morar. E as possibilidades do exercício político. Pode mudar. E aqui são as questões que surgiam ligadas ao território nessa pesquisa. A produção incessante, a partir de fronteiras, de zonas de não direito, de não cidadãos, não pessoas. Esse processo contínuo de apagamento. O exercício de soberanias multiescalares, a economia da violência e despossessão generalizada, o regime de migrações forçadas, seja numa escala global, planetária, seja numa escala intra-urbana, a extensão de zonas de exclusão, sobretudo internas, né? Esse cidadão sem cidadania, e a normalização dos territórios de exceção. E daí vieram, desses questionamentos, como resposta, um dever de hospitalidade. Essa hospitalidade ela se insere numa discussão que acho que ganhou força por conta de todos esses processos migratórios na atualidade, mas também, desde o ano retrasado, a publicação dos seminários do Derrida sobre hospitalidade, os 2 anos em que ele conduziu um seminário na École des Hautes Études, e esse devir morar e o devir sujeito, vinculados. E acho que o filme, talvez, tenta trabalhar um pouco essa relação desse devir morar e esse devir sujeito. Esse sujeito ainda inominável, né? Não é um sujeito específico de uma pessoa, mas é o sujeito que surge a partir desse processo. Eu vou mostrar o filme, então. Tem aberto, numa outra janela, o filme já na página.
uma nova proposta para substituí-la. A primeira pergunta possui uma resposta simples. Trata-se de questionar a supremacia do pensamento único, associado desde sempre ao conhecimento científico. Assim fazendo, estaremos levando essa crítica para outros modos de produção de conhecimento, além do território do saber científico, limitando uma das suas consequências mais nefastas, a uniformização do pensamento, um mal-estar que permeia de modo quase incontrolável a sociedade capitalista nos dias atuais. Ao longo da história humana, passou-se do discurso sem fundamentação fenomenológica, da produção religiosa ou política da descrição do real, a uma atitude científica de descrição. No entanto, o desejo extrínseco da univocidade, a escolha de representação única dos fenômenos, faz entrar pela porta dos fundos o que havia sido expulso ostensivamente pela porta de entrada. Essa escolha de representação, embora de aparência escamoteada e escondida, é de natureza política. Isso se dá porque ela não ocorre exclusivamente por adequação e coerência aos processos fenomênicos, mas sim por uma escolha arbitrária, embora consensual, de uma específica representação. É através da orquestração e aceitação pelo establishment dessa univocidade que se esconde o seu caráter político. Existe uma crença generalizada segundo a qual uma ideia hegemônica, quando aparece no interior de uma dada ciência, deve ser entendida como uma verdade, provisória, certamente, mas como uma certeza que transcende a simples opinião e que é típica dessa atividade de investigação de natureza exercida pelos cientistas. No entanto, nem sempre é assim. Esses alimentos, para que é? Nós estamos preparando o alimento para a equipe de saúde que está realizando a campanha da vacinação contra o vírus da H1N1. MSTC e o UBS República trabalhando junto para combater esse vírus. Ótimo. É uma força-tarefa, gente. A gente está realizando essa vacinação com todos os moradores do entorno da ocupação, né? E também com os moradores da ocupação 9 de julho. MSTC não para. UBS República, agradecemos. Urbanístico, a gente tem uma São Paulo horrível, feia, né? E que precisa ser melhorada. Mas para melhorar, ela precisa ter gente, ela precisa ter trabalhador, ela precisa ser ocupada. Ela não precisa estar vazia para especular. A especulação, ela torna tudo tão feio, tão feio e abstrato, e olha o que uma ocupação é capaz de fazer. Ocupar, essa é a palavra, ocupar. Pós-eleição, a gente ouviu muito falar em resistência, até hoje a gente ouve falar. Eu sempre dizendo para o pessoal, nós não quero falar em resistência, eu quero simplesmente dizer que eu existo. Quem chegou, que saiba que a gente existe. Fui eu que cheguei em lugar nenhum, quem está chegando é quem foi eleito ou quem deixou de ser, né? É nós existimos. E existir, pessoal, é conviver. E conviver é se relacionar. Mas é se relacionar de uma forma tão profunda que não é o relacionamento simplesmente da percepção do indivíduo. É um relacionamento coletivo. No family with the dictators, you know what they say about fakers, rats and snakers. They play like the cats in the lakes, I shoot on them blazers. I faces the flare in the chambers. AK-less, I made this little wet ground with players. I don't wanna see B-shit haters, I'm sleeping this stuff to my fakers. Who spread like American players, war with the races. Crusaders and guardian patriots. Say, clear with a magic, how like
Eu vou, então, começar. Abílio, você gostaria de abrir as falas? São 10 minutos para cada um, antes da gente fazer o debate. Gostaria de começar? Bem, obrigado pelo convite, Igor. Esse não é um tema que eu pesquise, mas é um tema que eu tenho algum interesse, né? Eu fiz algumas anotações para tentar ser mais sintético, e eu chamei essas observações o corpo como suporte da experiência. A questão, me parece que na modernidade do século XX, começa lá com questões específicas na filosofia, tida como fenomenologia, né? Apenas para localizar, nós temos o trabalho do Husserl, do Heidegger, Merleau-Ponty e outros, né, filósofos. Isso acaba rebatendo um tempo depois na obra do Christian Norbert Schultz, que é mais próximo da arquitetura e é uma bibliografia meio que obrigatória na nossa área. Eu entendo que essa visão de mundo colocada a partir da experiência, né, do aparato perceptivo humano, do corpo, da consciência, da memória, ele se espalha pelas mais variadas áreas da cultura e das artes, né? No campo da sociabilidade também, política, artes, religiosidade, etc. No campo da política, há um rearranjo dos movimentos sociais a partir dessa nova discussão que se coloca, né? O tal da micropolítica ou da biopolítica, né? Foucault, eu acho que puxou essa questão ali nos anos 60, né? Suas obras mais conhecidas vão ser dos anos 70, mas todas elas passam pelo corpo, pelo uso do corpo, pelo controle do corpo, né? Pela expressão do corpo. Na área das artes, nós temos impacto também que é tremendo, né? Principalmente no segundo pós-guerra, onde talvez o Beuys, né, Joseph Beuys, tenha uma obra realmente de um grande impacto nas artes plásticas. Depois tem Richard Long, mais contemporaneamente Marina Abramovic ou o próprio Francis Ali, que é belga, né, belga de língua francesa. Apenas para ilustrar, né, o caso do Beuys, né? O Beuys, não se sabe exatamente se é verdade ou não, mas ele caiu de avião na Segunda Guerra, ele era piloto, e ele cai numa região lá mais na Ásia, e ele teria sido resgatado por uma comunidade local que teria embrulhado ele em feltro, colocado gordura e ervas medicinais. E essa recuperação, esse salvamento teria marcado a sua obra posterior, né? Então, essa experiência radical do corpo, à beira da morte, né, que abre uma possibilidade imensa, né? E tem o trabalho do Ali, né, Alice, que ele tem várias obras, né? Por exemplo, uma barra de gelo que ele fica empurrando na cidade do México até derreter. Ou então, uma experiência que é realmente incrível, né, que é no Peru, onde ele coloca uma comunidade, sei lá, 50 pessoas mais ou menos, para mover uma montanha. Na verdade, é uma duna de areia e elas ficam trabalhando, né? E um pouco esse trabalho inútil, né, tão explorado em vários mitos de Sísifo, né, aquela coisa da falta de sentido na vida, mas o sentido se expressa na crença comum da comunidade, que junta-se para fazer um trabalho comum, que pode ser inútil, mas é assim que se dá a sociabilidade. É um trabalho que me parece muito forte, né? Aqui no Brasil nós temos o trabalho do Ernesto Neto, que ele, por outros caminhos, ele debate também essa questão do episódico, da fruição, portanto, da temporalidade, quer dizer, a arte se dá a partir dessa relação com o mundo, né? Ele tem trabalhos onde você tem rituais, né? Ou quase todos mais recentes, magia, né, o reencontro com a natureza, com a espiritualidade.
Talvez o termo que possa juntar tudo isso seria uma noção de ressacralização, né? De uma sociedade moderna, contemporânea, onde realmente essa questão do contato com o sagrado ou com a transcendência foi, de certa maneira, tirada de foco. Nós temos experiências também radicais, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Nós temos desde o Islã, né? Esses torneios onde os poetas da periferia se juntam e cantam e dançam, e de repente tem uma disputa, uma confraternização. Portanto, o grau de sociabilidade é que está presente nessa expressão de arte. Ou então, talvez a mais radical, que seria a pichação, né? A pichação paulistana, onde o próprio corpo está com risco, né, da morte, porque se escala a fachada, se chega ao cume do edifício, tem todo um grau de confiança enorme nos grupos, né, porque 2 ou 3 pessoas ficam segurando o cara de ponta cabeça para ele poder pichar. Quer dizer, você tem para quê também? A maioria dos pichadores picham apenas uma sigla do grupo deles, né, uma visão coletiva, né, como é o Jan, né, mais conhecido como cripta. Cripta é o nome do seu grupo, né? E dentro dessa expansão para as várias questões, inclusive a arte da rua, a arquitetura ela demorou para incorporar isso, né? Eu entendo, eu não sou especialista, volto a repetir, mas que ali nos anos 70, né, pessoas como Christopher Alexander, Kevin Lynch, eles partem de experiências corporais, das pessoas da cidade. O caso do Kevin Lynch, eu acho que ele estuda 3 cidades norte-americanas, onde ele chega a alguns conceitos. Mas, mesmo sendo claramente uma visão antimoderna, há nessas visões ainda uma questão abstrata, uma espécie de confiança num homem único, né? Num homem que percebe a cidade e o mundo de uma maneira parecida, ao ponto de chegar a alguns conceitos. Eu entendo que agora, mais recentemente, talvez nos últimos 20 anos, nós temos dentro do campo da arquitetura estudos mais próximos do que seria aquela origem da fenomenologia, né? Sei lá, eu lembro do Peter Zumthor, do Juan Pallasmá, o Francesco Careri, são autores muito diferentes, né? Desde o Careri, que é fundamentalmente um professor e faz experiência com seus alunos nos arredores de Roma, entrando em lugares proibidos, pulando cercas de propriedades privadas. É uma experiência que aqui no Brasil a gente não deveria fazer, inclusive, né? E se chega, vamos dizer assim, a visões muito do episódico, das questões que são muito dos grupos, né? Portanto, no âmbito da relação entre os corpos. Por fim, vendo o filme, eu vi de novo o filme do Igor hoje, né? Me veio à memória uma coisa que eu já escrevi há alguns anos, do corpo como o primeiro habitat do homem, né? Esse é o primeiro habitat, é onde nós moramos para habitar o mundo. Inclusive, né, é o habitat que o homem não cuida de uma maneira, o arquiteto não cuida de uma maneira direta ou privilegiada, apenas indireta, mediatizada, e que cabe aos médicos, né, fazer esse trabalho de cura ou então de profilaxia. As outras casas, nas variadas escalas, elas pertencem ao domínio da arquitetura, ou pelo menos nós participamos desse domínio, né? A segunda casa, né, pensando do ponto de vista da vida contemporânea, que tem variações tremendas hoje em dia, já a família, sabe, de pai, mãe e filhos, ela está hoje totalmente dissolvida, né? Inclusive nem é mais maioria em várias metrópoles do mundo. Então essa questão nos coloca o que o filme mostra muito, que é o corpo, né, como suporte da vida, em todas as suas variedades, em todas as suas manifestações. E, por fim, vou ser mais breve que o tempo dado, é bem sinóptico mesmo, é por isso que eu organizei. A Carmen Silva, no filme, naquela palestra, um trechinho que ela fala, e ela fala de 3 verbos, né? Ela fala em ocupar, né? Daí ela se recusa a falar em resistir, ela fala, não, é existir, né? Então está em questão, é uma existência, quer dizer, ela não se contenta apenas em resistir. E por fim, vem o termo conviver.
Então, me parece que esses 3 verbos, é uma pessoa muito inteligente, eu já tive o prazer de entrevistá-la, e ela realmente, nesses 3 verbos, me parece que ela sintetiza esse caminho, né, que, como eu disse, né, eu preferi pegar um pouco esse caminho um pouco mais para a arte e arquitetura, porque eu sei que vocês provavelmente vão falar mais de questões políticas, né, mas entendo que o grande achado dos últimos 50, 60, 70 anos foi realmente, a partir da filosofia, o entendimento que a vida se dá a partir da existência específica, né? As grandes abstrações são válidas, porque não é possível ter políticas generalizadas, mas tem que partir realmente do episódico, da existência de grupos e até mesmo do indivíduo. Bem, é um pouco isso que eu queria comentar. Obrigado, Abílio. Lisete? Dá um amparo. Obrigada. Bom, antes de mais nada, um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, Igor, pelo convite. É uma alegria, porque eu acompanho o Igor há alguns anos, de perto e de longe, né? E acho que o trabalho do Igor foi uma inflexão nessa escola, né? Eu acho que o Igor trouxe uma contribuição para a dimensão do ensino de projeto, inclusive, que é da ordem do novo, né? E eu acho que isso foi muito, muito significativo, isso eu acompanhei de perto. Acho que, na hora que o Igor nos traz essa investigação, né, que esses temas que ele percorre há tantos anos, eu acho que nos coloca um pouco esse grande embate, né, desse mundo contemporâneo em que o horror nos assombra, não é? Cotidianamente o horror nos assombra, não é? A gente teve a oportunidade de juntos também trabalhar o texto da Saskia Sassen num seminário de cultura contemporânea. E as brutalidades elementares, né, a que Saskia Sassen se refere no livro, estão postas cotidianamente. Então, descobrir essas experiências que nos fazem viver de uma outra forma, com outros acertos, com outros pactos, né, me parece absolutamente fundamental como recurso para a condição humana, né? Continuar na busca do humano, né, na desumanização do mundo. Então, eu acho que esse recorte, né, então, queria começar por aí, que o recorte que o Igor faz, claro, pela filosofia pós-estruturalista, mas como ele traz, inclusive, para a observação do espaço, isso me parece fundamental nesse embate, não é, do mundo contemporâneo que se apresenta, como eu disse, já cotidianamente. O Igor faz uma construção teórica também ao longo de muitos anos, né, e que ela dá conta, eu acho, né, das questões e dos aspectos que você nos mostra nesse filme. Então, eu tentei um pouco como Abílio, né, ir pelo meu campo, né, de questões para poder tangenciar o seu, né. E eu fiquei procurando o que essas 3 experiências tinham em comum, né, além delas serem, obviamente, experiências inusitadas, experiências que tangenciam a fenomenologia, enfim, que tangenciam a experiência do corpo, a resistência e tal. E eu achei essa ideia da singularidade das experiências muito importante. São 3 experiências singulares, mas que tecem alguma coisa em comum. E isso eu achei, fiquei procurando isso, né, no sentido de interpretá-las e trazer para a gente como questão. E a primeira delas é que você mesmo me ensinou, né? São experiências em ruínas, não é? Ou seja, são experiências naquilo que o modo de produção da vida material, as sociedades, o Estado, o mercado, as lógicas públicas abandonaram. E isso eu acho muito significativo, não é? A ocupação das ruínas, daquilo que não serve mais. Não é? A segunda coisa que eu achei muito interessante, trazendo para o nosso campo disciplinar, é que, em geral, são espaços de boa qualidade. Não é? Então, se a gente vai principalmente para o 9 de julho, por exemplo, é um baita prédio, né? O espaço é bom, ou seja, né, a ocupação reforça pela inventividade, né, pela potência do uso, a qualidade do espaço.
né? Isso também fica muito claro no centro funerário lá de Paris, né? Um pouco menos claro no Rivoli, mas, enfim, também parece um lugar bom, com aquelas varandas e tal. E enfrentam, as 3 situações também têm em comum a boa localização, que é uma das grandes questões, um dos grandes embates da cidade desigual, não é? As 3 enfrentam um tema estrutural das cidades desiguais, que é a localização, a boa localização. Ainda, do que eu achei em comum dessas 3 experiências, um pouco retomando a Lina, tal, é que todas elas apresentam a ideia de cidadela, né? Ou seja, de um lugar, eu procurei até no dicionário direito, né? Um lugar que oferece condições de defesa. É um lugar que oferece condições de defesa. Isso também me pareceu muito bom nesse contexto de mundo, né? Tão de desamparo. E aí, eu retomando um pouco a Cidadela da Liberdade, né, fiquei pensando um pouco trazendo de novo para o nosso campo disciplinar, como a Lina concebeu, pensou, projetou uma Cidadela da Liberdade, né? Se isso é possível, né, trazendo também, né, para essa coisa de que a gente propõe, de que a gente faz espaços. E aí eu tangencio com a 4ª questão, que eu acho que seria comum, que essas 3 experiências nos apontam, talvez, pistas de como fazer inflexões importantes no campo disciplinar, né? No papel do projeto, no papel do urbanismo e na consequência disso, no ensino, na extensão, nas políticas públicas, naquilo que a gente tem a dizer, quando a gente observa coisas de interesse, né? Além de registrá-las, o que a gente tem a dizer sobre elas e que, de tal forma que elas possam ser um instrumental, no melhor sentido, né, de uma outra prática. E é claro, todas essas experiências representam uma dissidência, né, uma dissidência das lógicas hegemônicas, da maneira de fazer a cidade, da violência do capital imobiliário, da destruição da cidade. Então, elas, como dissidência, estão no campo da transição, talvez, para uma outra hipótese de mundo, né? E eu achei que isso também podia nos alertar, né, nos trazer um alerta. E aí eu finalizo, né, um pouco a minha apresentação, a minha fala, no sentido de fazer uma pergunta que eu fiquei fazendo vendo esse filme algumas vezes, não é? Como, de alguma maneira, porque você sabe que essa é a minha preocupação o tempo todo, né, de como algumas experiências pontuais podem, de alguma maneira, desencadear pistas para uma ação de acesso universal, a universalidade do direito, né? Então, eu fico pensando o tempo todo quanto elas são práticas excepcionais, a excepcionalidade, obviamente, que nos interessa, né? Mas o quanto elas são práticas que podem trazer pistas, né? Não no sentido da reprodução, nada disso, mas pistas no sentido de por que elas são boas, né? E aí eu fiquei pensando que em algumas situações isso aconteceu, de algumas experiências pontuais se legitimarem como práticas coletivas e até públicas. Por exemplo, a do Van Eyck, no pós-guerra, né, que, além de pensar que talvez tivesse que voltar para o vernacular, para algumas coisas mais impactantes da construção do homem, né, como seminal, como aspectos seminais, ele também fez os 700 parques de jogos. Ou seja, ele achou uma hipótese, né, que podia acontecer na cidade como um todo, né, cada um à sua maneira, mas uma política pública de 700 parques de jogos. Aí pensei também na proposta do Raul Pereira para Fruta no Quintal, né, quando ele faz para Diadema, um lugar que não tem calçada, porque é uma grande urbanização de favela, né? O que ele faz? Ele pensa o seguinte: se a gente vai ter que trabalhar a dimensão do meio ambiente, talvez as escolas. As escolas é o grande campo dos espaços urbanos em que a gente pode, através daquelas... Sempre a escola fica numa topografia complicada e tal, usar a escola como espaço do aprendizado, da aproximação, homem-natureza e tal. Só que aí ele estende essa condição para a fruta no quintal. Ou seja, a gente pode arborizar o município inteiro se todo mundo plantar no quintal. Depois teve os desdobramentos dessa experiência, mas, enfim, o município inteiro pode ter uma nova condição ambiental, né?
E a terceira é a da própria 9 de julho, pegando a tese do Geron, né, que foi orientada pela Nádia Somek, e ele vai falar coisas muito interessantes. Ele vai falar o seguinte, ele e o... Anotei aqui um outro autor que vai falar dele, é Milton alguma coisa. Matheus Moreira. Ele vai dizer o seguinte, que o trabalho do Geron, ele explora o papel dos movimentos sociais urbanos e o desempenho de uma forma particular de um proto-urbanismo. Uma coisa anunciada, né? Prefigurando e estabelecendo conjuntamente mundos urbanos alternativos na vacância do antigo. No espaço livre do antigo surge um novo urbanismo, né? Ou seja, de alguma maneira, ele estende também as experiências pontuais das ocupações. Aí ele vai dizer o seguinte, ou seja, parece que a gente está vendo uma cidade inserida em outra cidade, na realidade da primeira. Quando se junta todos esses prédios ocupados, temos uma cidade sendo construída nos vazios da cidade que já existe, a cidade da luta por moradia. 25 mil pessoas circulam nessa situação de cidade dos vazios, né? 10 mil são moradores e outras 15 mil são pessoas que circulam por ali, né? Então, ele aponta isso. Parece até que a gente vislumbra uma coisa que se assemelha a um urbanismo de novo tipo, né? Que ocupa espaços vazios deixados pela lógica, né, da produção da cidade e tal. Então, eu terminaria, né, minha fala, então, uma cidade, isso é do Matheus Moreira, o título do artigo, uma cidade no vazio da cidade que já existe, né? E aí eu terminaria com essa questão de se como essas experiências podem ser pequenas aulas, né, no sentido de nos inspirar, nos orientar, nos trazer um instrumental teórico e espacial, não é? De inflexões disciplinares no pensamento da disciplina, né? De como se ensina, de como se constrói, de como se propõe, de como se resgata experiências construídas pela espontaneidade do uso, enfim, né? E aí terminaria com essa questão, né, com essa fala e com essa questão, que eu anotei aqui também, que a insurgência, obviamente, nunca vai ser sistêmica ou regra, né? Esse não é o caráter da insurgência, né? Ela é justamente aquilo que se liberta deliberadamente das condições hegemônicas, convencionais e acríticas de mundo, não é? Mas como essas três experiências podem demonstrar a possibilidade de se articular, em algum sentido, espaço, a sua concepção, a sua apropriação, eu diria, o seu ensino, a sua experimentação, como podem nos estimular no ensino, na pesquisa, nas práticas, a reconhecer, a reinterpretar e agir no sentido das cidadelas da liberdade. Fica para você essa pergunta. Bom, obrigado, Igor, pelo convite. É um prazer aqui compartilhar esse momento com vocês, assistir o vídeo preparado pelo grupo de pesquisa do Igor, reencontrar amigos, né, que distantes pela pandemia e por tudo mais, e num lugar que para mim é especial, pois desde a minha formação eu tenho tido um contato bastante constante aqui com o Mackenzie, com os professores do Mackenzie, e é um prazer, de fato, enfim, partilhar com vocês alguns comentários sobre o trabalho do Igor e do grupo de pesquisa, né? Eu escrevi algumas coisas sobre esse trabalho, tentando fazer, como a Abílio comentou, uma correlação dele com algo que talvez não fosse comentado pelos outros colegas, né? Então fui em outro caminho para não me tornar assim repetitivo em relação aos temas, e também tentando fazer alguma conexão com o trabalho que nós estamos desenvolvendo no grupo de pesquisa Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea, e no projeto temático sobre as condições espaciais contemporâneas, né? E um dos temas que me chamou a atenção na pesquisa do Igor e no vídeo foi a questão do comum, né, que é dos bens comuns ou dos comuns urbanos, que para alguns autores está relacionado. Eles fazem algumas relações a esses tipos de ocupação.
E nós temos estudado essa questão dos bens comuns no Brasil e no mundo já há algum tempo. Não é novidade, né? O tema ganha permeabilidade no nosso meio, sobretudo pelo livro Rebel Cities, ou Cidades Rebeldes, do David Harvey, né, que ele chama a atenção, né, ele ele cria uma nova relação com o trabalho da Eleanor Ostrom, que realmente traz à tona essa questão a partir de uma perspectiva urbana e a partir de uma perspectiva econômica também. Então, no ano passado, nós convidamos uma série de autores, entre eles a Sheila Foster, o Tom Avermaet, que na nossa área é o que melhor faz, digamos assim, ou faz de uma maneira mais profunda a conexão dos bens comuns urbanos com a nossa área disciplinar, e também o grego Stavros Stravides, e entre outros, né, para comentar, para tentar descobrir como eles estavam tratando a questão dos bens comuns, ou dos comuns urbanos, ou dos commons, né, e quais as relações que a gente poderia tratar ou travar em relação a esses temas com a nossa abordagem, que é mais teórica, né. E nesse sentido, eu chamo a atenção, né, quase como uma provocação para o posterior debate, de uma fala que reflete um dos principais livros do Stavros Stravides. Stavros Stravides é um nome difícil de não travar a língua, que faz uma distinção entre a ideia de bens comuns urbanos na Europa e a ideia de bens comuns urbanos na América Latina e no Brasil. O Stavros estudou bastante essa questão no Brasil, né? E acho que tem uma relação, não por acaso eu trago esse debate, porque também tem relação com o que o Igor traz, uma experiência europeia, né, e uma experiência brasileira, né, com suas similitudes e suas distinções. E o Gustavo faz a seguinte colocação, colocando aqui em resumo, né, que na Europa esses temas surgem, né, como insurgências, digamos assim, como contornos dentro de uma sociedade capitalista pautada por teses neoliberais, quase como um elemento de resistência em diversos países, em diversas cidades, em áreas muito pontuais, resistências culturais, que por vezes emergem de razões reais de determinadas comunidades, e por vezes, segundo ele, não. Por vezes são quase que amenidades locais que tentam dissimular, né, os entraves de uma sociedade que, no atual momento, é marcada pela desigualdade, pelo xenofobismo, pelas estratégias de exclusão. Então, essas ilhas, segundo os traves de exceção, eles dissimulam, de fato, o que ocorre, né, na realidade cruel dessas sociedades, né. Ele até usou um termo jocoso, né, ele fala que é quase que uma experiência hipster local, né, para dizer que ali existe integração entre negros e brancos, integração entre estrangeiros e locais, que parte dessa sociedade, né, assimila outras culturas. Na nossa pesquisa, nós vivenciamos isso e visitamos algumas experiências em Berlim, Barcelona, Madrid, Tabacaleira, etc., que geralmente são lugares ocupados ou rearticulados, antigas fábricas, edifícios vazios, etc. E tem um pouco dessa atmosfera, né? Nada contra, né? Tem um pouco dessa dualidade entre grupos locais e estrangeiros e essa harmonia de fachada, né? Por outro lado, o Stavros diz que os bens comuns e as relações comunitárias no Brasil, na América Latina e no chamado Sul Global, elas partem da necessidade. Elas não são um construto cultural, como na Europa, né? Elas não são parte de uma política, de um pensamento disciplinar, digamos assim. Elas são, de fato, uma estratégia de sobrevivência. Então, as relações comunitárias que ele viu, né, como estrangeiro,
todos os sentidos, né, nas favelas brasileiras, nas periferias. Ele visitou na 9 de julho, nos movimentos do sem terra, do sem teto, etc. Para ele partem de uma noção de bem comum, de comuns urbanos, muito mais profunda, né, porque sem ela seria inviável existir, né, num país como o nosso, né. Então, eu vejo um pouco dessas duas questões colocadas nesse vídeo, né. Ambas as experiências são fantásticas, são poderosas no sentido da relação do corpo com o espaço, né, do espaço com a cidade e nas interações possíveis na nossa disciplina, mas também, por outro lado, são distintas, né, são diferentes em relação às suas origens, às suas finalidades, aos seus meios. A ocupação 9 de julho, como outras similares no Brasil, a ideia de bens comuns, né, ao meu ver, eu concordo com o Strauss, tem muito essa matriz da necessidade, e que, por sua vez, a gente, como disciplinarmente, fica tentando, né, dar as voltas e encontrar como ajudar, como auxiliar, como participar desse campo que, de uma certa maneira, é nosso, né, o campo das decisões urbanas, o campo das decisões espaciais, né, nós temos que partilhar com eles esses desejos e entender com eles, né, como uma cidade poderia ser. E, por outro, existem essas experiências em contextos urbanos mais ou menos equalizados, que mostram, de fato, uma postura crítica, talvez mais ligado a uma esfera quase que artística, né, de se contrapor a uma sociedade que, de alguma maneira, tem mostrado a sua própria inviabilidade, né, local e no mundo. Inviabilidade econômica, inviabilidade social, inviabilidade de existir num mundo em crise, ou melhor, em estado de emergência climática, de emergência ambiental, como se diz hoje, né? Então, de fato, a gente vive às voltas de um sistema que se esgota nele mesmo, né? E, por fim, no começo nem tinha me atentado a isso, mas você faz essa explicação do termo estrangeiro em francês, né, que é o estrangeiro de fora e o estrangeiro de dentro, né? Eu lembrei de um debate que a gente tem discutido sobre os indígenas, né, do Viveiro de Castro, né, que fala que todos nós somos indígenas, a não ser ou índios, a não ser os que não são, né, e tem um pouco essa relação, né, de se você tem uma relação com o seu lugar ou não tem, uma vez que o contrário do indígena é o alienígena, né? Então, é um debate muito nosso, muito presente, de tentar entender quais as nossas circunstâncias territoriais, né, que cidades nós estamos fazendo, que território é esse, em relação a uma população que a gente tem reconhecido recentemente como algo bem maior do que o que a gente supostamente identificava como o povo brasileiro, né, como civilização local. Então, são relações teóricas e conceituais bastante instigantes no campo do nosso conhecimento, que, de uma certa maneira, nos distanciam, até do ponto de vista de formação. Há muita coisa que estava cristalizada, né, na nossa área e que, pelo menos para mim, né, coloca quase que uma neblina, né, uma nuvem a tudo que foi e a tudo que tem sido, né, minha relação com a disciplina, com a cidade e com a nossa sociedade. Então, o teu trabalho, Igor, ao meu ver, ele é um elemento a mais de extrema importância para a gente tentar reconhecer nessas outras formas de entender o espaço do habitat, o nosso campo de atuação disciplinar, num contexto que é cada vez mais complexo e difícil de atuar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro. Luiz.
Igor, primeiro, obrigado pelo convite e obrigado também pela oportunidade de ser provocado com o seu trabalho para pensar uma espécie de obsessão recente, não tão recente, mas cada vez mais agravada, em relação às condições de possibilidades da arquitetura no sentido abrangente, campo disciplinar, do ponto de vista institucional, se existe essa possibilidade e o que o seu trabalho me fez pensar em relação a essas questões, né? Começando com a arquitetura, né, você deu 3 exemplos em que o espaço arquitetônico foi, de alguma maneira, congelado, como sempre é, porque a arquitetura é um congelamento, né, de um momento, de uma proposta instantânea, e que depois é transformado com o uso, né? Então, nesses exemplos, apesar de arquitetonicamente serem espaços elaborados, cada um com seu sentido, eles têm uma dimensão bastante passiva em relação ao que predomina, que é o uso, que é a maneira como as pessoas estão usufruindo daquele espaço. Então, isso mostra já uma contradição que eu queria destacar, que está no próprio nome do seu trabalho, né? Que é o habitar, que já é um verbo que o Lefebvre usa no sentido mais abrangente da experiência na cidade, retirando o seu conteúdo funcional e plano, né, do viver. E... já vai. Me perdi. Essa dimensão do congelado, do funcional, daquilo que é pensado ideologicamente e a maneira como isso pode colaborar para um devir, para aquilo que pode ser e que implica sempre uma temporalidade. Então, é uma contradição moderna da arquitetura, dado que ela sempre configura uma funcionalidade entendida como plena e, ao mesmo tempo, renega essa passagem do tempo, porque seria uma contradição, né? Sempre que um sistema hegemônico se estabelece, ele nega a história e passa a considerar aquilo como uma eternidade, como foi a própria ideologia burguesa. Então, a arquitetura, ela é sempre um espectro, né? Para trabalhar um pouco no seu campo semântico, né? Ela é sempre um espectro, porque imediatamente que ela é projetada, ela passa a permitir usos, e nós temos que olhar para esses eventos como foram os eventos do seu trabalho de forma oblíqua, porque ele é atravessado pelo tempo, né? Então, esse fantasma do passado, ele está sempre assombrando o presente, né? É uma condição da arquitetura. O problema é qual o significado desse fantasma. Se esse fantasma ele tem uma capacidade ativa ou ele está simplesmente presente para dar suporte, vamos dizer, mínimo a uma atividade que pretende se renovar. Eu vou problematizar isso um pouco. No segundo aspecto que eu queria destacar, falei da arquitetura, agora eu queria falar da vida, né? São 2 coisas que não coincidem, né? E essa vida cotidiana, que é o pressuposto do seu trabalho, ou seja, a gente olha essas experiências, elas necessariamente têm que ser pensadas a partir de espaços de liberdade do cotidiano. Isso é um pressuposto das 3 intervenções, né? Que são diferentes, né? Como já foi destacado pelos colegas, 2 dentro de uma condição social X e outra muito mais contaminada pela questão da necessidade. Que isso, como o Leandro falou, pode ser visto como uma possibilidade de ter um sentido menos reificado da cultura, da contemporaneidade, mas também pode ser pensado, como alguns dos autores dos anos 60 pensaram, que a necessidade restringe a liberdade, ou seja, por ser uma atividade muito pautada pela necessidade funcional do viver, essa experiência de liberdade ela é motivada ou por uma liderança, tem prazo de prescrição já inserido nessa atividade, como a gente pode ver em vários exemplos de experiências coletivas
dos anos 80, né, em São Paulo, né, e eu acho que nesse caso também tem uma liderança muito destacada, que é um pouco o sentido dessa potência que todos nós reconhecemos. Mas esse cotidiano, que é assumido aqui como uma potência, ele tem questões que devem ser pensadas e que balizam um pouco a atividade da intervenção, né? Porque se a gente pensar, a potência do cotidiano é exatamente nas fissuras daquilo que o espaço burguês construiu, né? Pelo lado do espaço público, o Estado, a lei, né? E pelo lado do espaço privado, a moral. Então, no que escapa isso, que são os micro movimentos do dia a dia, é aí que poderia existir a potência de alguma coisa não regulada por uma lógica, vamos dizer, ideológica, no sentido do Estado, né, ou moral, no sentido do privado. Então, a hipótese é trabalhar com essas fissuras que se constroem diariamente. Aí, eu não resisto a pensar num debate que não é nosso mais, já está na história, é um outro fantasma, mas que é um debate que, na crise da modernidade, pensou o cotidiano, a vida, como uma potência revolucionária e outra linhagem de autores que pensou o cotidiano como o campo da alienação, ou seja, onde as questões ideológicas são postas em prática e estendem a alienação, a reificação por todo o conjunto social, né? Então, essa aposta no cotidiano tem problemas também. Não estou dizendo que não estou optando por nenhuma das duas alternativas, mas eu estou dizendo que a gente tem que considerar o quanto o cotidiano é reificado, né? Então, isso que o Leandro falou de espaços hipster, né? Esse congelamento do movimento da vida em direção a imagens que são imagens da indústria cultural, né? Isso é um problema, mas o que eu queria encerrar pegando um pouco essa polaridade entre arquitetura e cotidiano, né? E pensar um dilema que nos apresenta entre uma arquitetura hoje, né? Se a gente for pensar hoje não, né? Desde os anos 90, a gente tem uma arquitetura que salta num polo de um eixo em direção à espetacularização do capital financeiro, que é a grande arquitetura das revistas, etc., ou uma arquitetura que vai na sua autonegação em direção ao cotidiano, como essas que você apresentou, ou seja, a arquitetura ou vai para esse lado da total espetacularização, ou seja, é uma maneira de destruição da própria disciplina, ou ela se dilui na militância social, né, com uma participação praticamente inexistente. Porque, agora, entre esses dois polos, existe isso que a gente faz cotidianamente, que é um desentendimento do processo enquanto tal, que é, né, algo que fica entre esse olhar otimista para a vida, né, e esse olhar instrumental para o capital financeiro, para os grandes esquemas de valorização e abstração que dominam o processo, né? Então, dito isso, nós temos um problema que não existe, o cotidiano coloca necessidades abrangentes. Os esquemas ideológicos são próprios da arquitetura. Deles, ela não pode escapar plenamente, mas ela pode ter um processo crítico de avanço contínuo, mas ela é um pensamento generalizante e, portanto, ideológico. Ela tem uma base ideológica da qual a gente não se livra, né? E essa base ideológica tem que ser criticada, mas, ao mesmo tempo, não pode ser criticada e não ignorada, porque existem tarefas que pertencem ao Estado e que a arquitetura deve também
funcionar, né? Então, do ponto de vista vamos dizer, da arquitetura mínima, da intervenção mínima, da reutilização, da prevalência da ação sobre o espaço, eu acho que a gente tem grandes exemplos. Mas do ponto de vista da construção de uma urbanidade, uma construção de um espaço comum, né, de um espaço que responda a demandas do cotidiano, que não podem ser resolvidas por essa libertação, sendo ela alienada ou não, eu vejo nisso uma dificuldade de formulação crítica, né? A formulação crítica que existe hoje é a crítica à espetacularização em relação ao capital financeiro e a diluição dos instrumentos disciplinares nas atividades do movimento da vida, que não conseguem dar um sentido para a arquitetura, né, pleno. Elas dão um sentido momentâneo, mas elas não dão um sentido pleno à medida em que a arquitetura trabalha com a imaginação no espaço, né? Ela é ativa, ela não é simplesmente um receptáculo de atividades e de movimento e do corpo. É isso que que o seu trabalho muito interessante me fez pensar. Tá bom? E obrigado de novo. Antes de colocar uma questão para a gente conversar, já foram colocadas várias, eu ia fazer uma fala, mas eu resolvi mudar em função do que vocês falaram. E como eu acho que o pensamento, e a Elisete sabe bem disso, o pensamento demanda sempre. E acho que você me fez uma provocação. E eu tentei, a partir do que você deixou, fazer uma fala considerando o que os outros professores colocaram. Mas a sua questão essa passagem do particular para o universal, né? Acho que talvez seja um problema incontornável na arquitetura, que é a relação entre o imanente e o transcendente. Eu vejo o universal, eu entendo o universal como algo, pensando a partir do Kant, como algo a priori. Universal. Algo a priori, portanto, se situando no campo da transcendência. E a arquitetura, ela nos apresenta sempre situações que sempre não. Uma parte das situações como essas, muito calcadas num imanente, que é um imanente que procura se distanciar do instituído. Porque o instituído, para mim, é esse universal, é isso que permanece. É a ideia do prático inerte, do Sartre, inclusive retomado pelo Milton Santos. O prático inerte, e eu acho que a arquitetura é uma instituição prática inerte, porque ela trabalha sempre com um instituído. É uma instituição que tem a sua inércia. E esses exemplos mostrados e algumas questões colocadas, e aí eu estou pensando no Heidegger, para mim é uma inversão. Há uma inversão entre o que o Heidegger colocava entre o ontológico e o ôntico, o ser e o ente. Se a arquitetura, por um lado, é essa instituição que fica como um ente na história, e a gente perpetua essa prática, né? Por outro lado, existem situações que são imanentes, numa linguagem deleuziana, imanentes, que são essas experiências, né? Baseadas e essas experiências nunca podem ser universais. A experiência de onde pode aflorar uma outra condição de mundo, ela é sempre imanente.
essa vida cotidiana é uma vida instituinte. Espero que seja. Espero que seja. Então, essas experiências, para mim, elas ficaram ou colocaram em questão uma relação que aí seria importante a gente rever em arquitetura. O que significa o instituído em arquitetura e aquilo que pode ser instituinte? Aquilo que tem capacidade de instituir algo, para além dessa prática inerte dentro do campo da arquitetura, que é das escolas, do ensino, do fazer arquitetônico. Essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar, não é em resposta, mas em diálogo e também considerando as falas dos demais. Sobre esse instituinte, tem uma outra questão ligada a essa prática inerte, que é o problema da tradição. E aí é o que a gente vê nessas experiências, é a transmissão da tradição, que para mim tem a ver com o prático inerte. Essa transmissão da tradição, né, em que medida ela pode ser questionada, porque muitas vezes a transmissão da tradição ela não permanece como, na sua validade, como uma prática, mas ela permanece como forma destituída de um conteúdo. Essa transmissão da tradição é um problema, porque a tradição muitas vezes permanece só como forma. Esses conteúdos precisam ser renovados. E é o conteúdo renovado que pode alterar esse instituído, essa instituição cristalizada. São esses conteúdos. Que conteúdos? Né? Não sei, talvez aqui... Eu trabalho muito com a ideia de conteúdos programáticos que vai além do programa tradicional na arquitetura, além do que a gente conhece. Né? Muito além do que a gente conhece como programa. Até eu acho que a construção de situações é programa. Então, eu tento trabalhar esse conteúdo, essa renovação do conteúdo em arquitetura, e isso me estimulou muito, essas experiências que eu vi, porque elas são experiências que, primeiro, tem uma coisa interessante nessa construção de situação que tem a ver com o que o Luiz falou. O Luiz falou muito num mundo bipolarizado entre uma coisa e outra na arquitetura, entre uma situação e outra, entre um mundo reificado, ou um mundo espetacularizado, ou um mundo da indústria cultural, e o mundo dessa cotidianidade, dessas experiências marginais. Tem uma coisa em comum entre essas três experiências, que é a capacidade de diálogo, de alianças. A gente sabe a capacidade que a Carmen tem de diálogo com outras esferas. As experiências de Paris também foram experiências que trabalharam uma interlocução com o mercado e com o Estado. Não são experiências em si. Inclusive, a participação, se aqui a gente vê organizações como o STC atuando, né, nessa luta pela existência na cidade. Até pensei, Leandro, um parênteses, eu pensei, a gente talvez deva repensar a ideia de se ter, essa ideia de morar, né, se ter, todos deveriam ter esse direito a se ter, a cidade, não a cidade dos confins. Né? Quando a gente fala em direito à cidade, que cidade? Cidade dos confins de onde? Né? Mas essa cité que o Le Corbusier imaginava como centros, né? Que cité é essa? Como a gente poderia repensar a ideia de cité? É só um parênteses a partir do que... porque cidade, direito à cidade, porque cidade? Cidade dos confins de onde? Né? Que cidade a gente está falando? Mas voltando, essas impurezas, esse diálogo, essa aliança, eu imagino como uma aceitação das impurezas.
esse diálogo com o Estado, e a gente vê isso nas 3 experiências. Isso, para mim, é interessante. Se nós temos organizações aqui capazes disso, como MSTC e outras, lá tem 3 instituições que não aparecem no texto que eu escrevi, mas aparecem na pesquisa. Existem 3 instituições que, nas últimas décadas, têm feito um trabalho muito interessante de ampliação desse espaço político, esse espaço jurídico e esse espaço existencial dessas pessoas excluídas, que é uma instituição chamada Aurora, que é uma instituição do século XIX, ligada ao mundo da saúde, e que presta assistência social a essas pessoas que chegam, a esse estrangeiro, que pode ser o estrangeiro de fora ou o estrangeiro interno. Assistência social, eu estou falando num sentido bastante amplo, inclusive alocando em postos de trabalho, né? Existe uma outra instituição que é chamada, ela se chama Plateau Urbain, que inclusive tem um edital, isso que eu entendo como um repensar a arquitetura. Existe um edital aberto agora no Les 104, agora, vocês vão achar online isso, onde esse Plateau Urbain ele agencia organizações ou empresas ou coletivos interessados em ativar e manter ativado um lugar. Como manter ativado um lugar? O trabalho do Plateau Urbain é um trabalho muito interessante que apareceu lá já não existe mais, no Grand Voisin. Foi uma experiência interessante, mas era essa ideia de você agenciar coletivos, organizações interessadas em investir no lugar para ativar o lugar, inclusive com um salário. Existe um salário de 700 euros por mês nesse edital aberto. Eu entendo o programa em arquitetura como isso. O programa não é mais você distribuir coisas no espaço e imaginando que as pessoas vão... É uma estratégia que passa por esse tipo de agenciamento, né? E tem um terceiro, que é a Yes We Camp, que eles arranjam lugares que foram excluídos, que foram abandonados, que perderam o seu significado e que retornam, né, como ocupações. É uma série deles. Então, essas 3 instituições elas atuam juntas lá, nesse trabalho de acolhimento, de hospitalidade, de reinserção social e assistência jurídica, médica. Talvez esse seja uma possibilidade, né, da gente começar a repensar essa prática inerte na arquitetura. Essa instituição congelada. Que devir é esse que pode existir, né, numa instituição, para mim, congelada no tempo, no espaço? E Luiz, você falou muito das fissuras. Para mim é um tema, sempre para mim, as espectralidades, as fissuras. É por isso também que eu acho que as ações, elas, talvez, Lisete, elas venham fatalmente sempre a partir do imanente, do singular, do local. E aí essa construção vai se ampliando. Porque a partir das fissuras, para mim a fissura nunca é universal, para mim a fissura é a exceção. Ela é o singular. Eu acho que a partir da fissura, daquilo que se apresenta como uma estrutura quase que inviolável, né? Talvez aí resida essa possibilidade do devir, dos desvios, do que os franceses chamam de deslocação, né, que é uma luxação da instituição. É como se a instituição ela se deslocasse do seu sentido, né, inerte, do seu cotidiano inerte, e a partir dessas pequenas ações começasse a
agir de outra maneira, a ser de outra maneira. Eu queria terminar com o Heidegger e o Deleuze. Deleuze, ele acha que ele nunca foi próximo do pensamento heideggeriano, mas ele foi, num certo sentido, porque ambos acreditam que a gente nós somos sendo. Esse ser ele não existe a priori. Nós somos sendo. Esse sendo implica numa cotidianidade. E talvez seja nessa cotidianidade que resida essa imanência capaz de desvios, de fissuras. É isso um pouco que o filme mostra. Né? O filme mostra. Eu penso dessa forma, a relação entre o particular e o universal, entre o imanente e o transcendente. Eu queria colocar uma questão para nós, para finalizar. O ser é a existência inclusive do dia a dia. E eles respondem que antes do ser, dessa existência, existe a política, porque a gente só é pela política. Antes do ser, há a política já. Esse ser sendo pressupõe a política, pressupõe um ser político. E aí eu coloco essa questão: em que medida nós podemos pensar essas situações como devires, essas situações mostradas como devires já políticos, né? Políticos porque eles são, e aí eu juntaria com a ideia de fissuras, de desvios, dessa existência, desse ser sendo, né, heideggeriano, fenomenológico, heideggeriano, muito particular do Heidegger, né, que ele inverte o ente e o ser, esse ser sendo, né, e sendo como uma ação política que, para mim, se descola dessa tradição que, aí no campo da arquitetura eu estou falando, né? A gente está no campo da arquitetura, que talvez nos apresente uma outra possibilidade, e essa ideia de trabalhar por reverberação, por disseminação, eu não acho que o universal nasça como universal, existem os universais, né? Como o Derrida colocava, também provocado, a ideia de justiça, de hospitalidade, ele diz, de própria hospitalidade, mas para nós, na arquitetura, talvez a gente tenha de começar a pensar mais nessa dimensão do imanente, de um modo geral, né? Queria até que os alunos pensassem sobre, né, o quanto eles ainda trabalham com uma dimensão transcendente de processos, né, que já são dados, que se reproduzem simplesmente ao longo do tempo, sem se dar conta do momento que a gente, enfim, do tempo, da nossa história, dessa temporalidade. Acho que o prático inerte do Sartre, retomado pelo Milton Santos, deveria ser muito investigado. A gente deveria pensar muito sobre isso, sobre as nossas instituições, sobre o quanto essa transmissão da tradição ela se perpetua só como forma, né? Que conteúdos podem vir a existir? É uma questão que eu queria colocar para todos que estão aqui. Uma pena que a gente está falando quase entre nós professores, mas que os alunos pudessem ouvir essas colocações. A gente pode comentar? Sim. Tanto faz. Vocês
falaram coisas diferentes, mas me ocorreu uma coisa que talvez seja um ponto em comum. A arquitetura, ela é, na tradição, o lugar do poder, né? É o lugar ela é uma instituição instituinte, ela constrói regras, normas. É muito fácil imaginar. Eu pego um lápis, ponho uma linha, tem gente do lado e lá da linha, e aqui talvez tenha uma só. A gente já ocupou. Se eu for um cara bacana, vou lá e apago com a minha borracha, né? E tem uma comunicação. Talvez tenha que ter um guarda, né, pensando Deleuze, falando de Kafka, talvez controlando essa entrada. Posso ir apagando e criar uma passagem, uma maior permeabilidade, para pegar um termo na moda, né, mais democrático, e vou apagando, e se eu apagar tudo, não sobra um tijolo, eu volto à condição inicial, que é a não instituição, que é justamente o campo de todas as possibilidades. Eu entendo que a arquitetura tem um problema danado para lidar com essas questões. Eu orientei um trabalho há poucos anos, uns 3 anos atrás, sobre as ações diretas em São Paulo, né? Os grupos de ação direta, eram especificamente 3, apesar de falar de outros, mas era o Minhocão, o Largo da Batata e o Parque Augusta. Né? Então, era fundamentalmente o quê? A invenção cotidiana. Se entrava no parque, se reconfigurava, se fazia objetos. Quer dizer, a questão do efêmero é o que se colocava a todo momento. O que tem, e a gente viu isso durante a pesquisa, é que o parque ele é uma ideia, é uma tipologia, né? Faz parte de um desenho de controle do território, e para ele prevalecer no tempo, ele tem que ser instituído. Daí, no caso específico do Parque Augusta, entra a prefeitura, entra negociações, entra a troca de capacidade construtiva, recursos, dinheiro. Toda a espontaneidade que existia no Parque Augusta, que eu passava todo dia em frente e via, né? Os caras pulavam o muro, limpavam a casa abandonada, pintava, colocava bituqueira, colocava um monte de equipamentos, andava de bicicleta. Tudo isso desaparece com a institucionalidade. Então, há, de fato, né, me parece, um problema nessa questão que o Igor traz, é um problema da natureza da arquitetura, né? Então, quando a gente muda o verbo, né, a gente começa nas ações, né, andar, parar, né, se deitar, quando você volta para o corpo, você dá possibilidades de se pensar uma nova forma de ação, de desenhar, mas eu entendo que há uma questão ontológica aí no ato de desenhar, que é realmente você organizar, de você selecionar, de você repartir. Eu acho uma encrenca, Igor. Eu acho que no campo da institucionalização, eu acho que a gente passa por uma experiência recente, conhecida, inclusive, onde você já estudou esta área, que é exemplo da instituição Platôs. A Prefeitura de São Paulo, ela promoveu um chamamento público para que interessados trabalhassem com ativação de baixios de viadutos. E o viaduto do Café hoje, onde a gente já teve a Academia do Garrido, onde era um espaço extremamente democrático, de acesso e de participação da comunidade, hoje, onde existia o albergue, é uma academia privada. Aonde existia a Academia do Garrido, é uma praça normatizada, com bancos, com grades e um cadeado, que só pode ser utilizado pelos usuários da academia que pagam para usar a academia. E sequer tivemos, nesse processo de ativação, um olhar cuidadoso para os moradores do bairro do entorno. Os moradores pagam exatamente o que pagam todos os usuários da academia e usavam esse espaço. Hoje nós temos essa área toda gradeada, o município colocou umas grades também do lado da guia, e, portanto, hoje passou a ser um lugar inseguro para você passar. É um corredor fechado dos dois lados, numa área em que as pessoas evitam passar, porque se elas forem confrontadas com alguém no meio do caminho, elas estão em risco. Então, eu acho que realmente essa questão, quando você perguntou sobre o universal,
Eu temo, né, que a hora que você tira essa característica, por exemplo, que esses espaços ocupados por moradia ou espaços ativados livremente pela comunidade passem por ter uma situação como essa, né? Com a institucionalização nós podemos ter outros problemas de outras origens. Eu queria só fazer talvez um esclarecimento para mim mesma, que é o seguinte: quando eu falo do universal, eu falo do universal como direito, né? E não como uma experiência física, oficial e tal, né? Então, o que eu penso, se, por exemplo, pegando a fruta no quintal, que eu fiquei pensando onde eu já vi isso, né? Que eu gostaria de destacar aqui. Quando eu penso na fruta no quintal, as escolas, ou seja, o espaço institucional era o primeiro veio, né? E eles mudaram para uma coisa que seria importante para o município inteiro, que é uma outra condição de meio ambiente, através dos quintais. E isso era absolutamente, dependia de que as pessoas cultivassem no seu próprio quintal, plantassem. Eu não estou falando exatamente de uma institucionalização, mas de uma ideia que de alguma maneira generalizasse, no melhor sentido, uma boa prática, né? Ou uma boa ideia, né? Ou uma inspiração, ou uma maneira de viver, né? Quando o Van Eyck faz os parques de jogos, isso foi feito pelo Estado, né? Agora, o pressuposto eram as fotos do Nigel Henderson, as crianças brincando, era o corpo na rua, inclusive no espaço das ruínas, né? Com pouquíssimos elementos, mas a arquitetura e o urbanismo tem que ter alguma ideia, algum pressuposto, me parece. Senão é um pouco correr atrás do que as pessoas inventam, e as pessoas já inventam por si, né? A disciplina fica um pouco, se ela nem reconhece nessas experiências a possibilidade de constituir pautas para si, né? Para o próprio campo disciplinar, porque senão me parece que a disciplina fica um pouco sem sentido, né? Não sei, então, só para esclarecer, né, no sentido que não é necessariamente a institucionalização. O desdobramento, só um dado ruim dessa história, né? O desdobramento, por exemplo, de Diadema, da fruta no quintal, é que as pessoas cimentaram o quintal. Depois de um tempo, não dava mais para identificar se aquela proposta tinha sido legal, porque ninguém mais queria terra no quintal, né? Então, é claro que tem uma condição da realidade, uma dimensão, inclusive, cultural, né, que vai estar nessa rede construída como uma possibilidade espacial para uma ideia, né? Era mais nesse sentido que eu estava, né, querendo, de alguma maneira, conversar. Quer falar? Não? Eu acho... Está funcionando? Né? É muito interessante quando o Igor coloca, por exemplo, uma questão que faz muito parte do processo do projeto, que é o programa, e ele revê a forma como se aborda o programa. Quer dizer, o programa não passa a ser uma relação de necessidades, mas talvez uma relação de possibilidades de invenções e de ações e de ativações, né? E, nesse caso, evidentemente, vendo, por exemplo, principalmente os exemplos de Paris, nós temos em São Paulo 2 casos que eu acho que são emblemáticos de ações de instituições e que promovem esse suporte que, ao meu ver, a arquitetura deve dar a essas ações. São 2 casos clássicos, todo mundo conhece, de 2 colegas fantásticos, né? E que são, né, Lina, no Sesc, e Teles e Eurico, no Centro Cultural São Paulo, que são, de fato, espaços que dão suporte a muita liberdade de ações, né? Que, aliás, se assemelham muito, por exemplo, aos casos de Paris ali, né? Eu acho que essa pode ser uma chave para a gente pensar na arquitetura, né? O caso da Lina é evidente aos relatos dela de que ela identifica, a priori, o que ocorria ali como as ativações que já ocorriam e, de certa forma, a respeito. Claro que são passíveis de várias outras reflexões e críticas, mas acho que são chaves para a gente pensar na arquitetura. E são arquiteturas públicas, né? Ainda que o Sesc seja uma instituição não completamente pública, mas são... Assim, eu acho que a arquitetura, ela deve ter, quando a gente fala do instituinte, né? Se eu estou entendendo o que é o instituinte, é aquele que promove novas possibilidades inimagináveis e que vão vir das possíveis ativações da comunidade que vai ali ocupar.
em resposta necessariamente à comunidade que está por ali que vai usar, que é o que não se vê lá no caso do café. Né? Acho que são chaves para nós pensar, quer dizer, o projeto a ser realizado, se é que cabe ainda, né? E quero acreditar que ainda caiba, né, o projeto, né, e a arquitetura, ele deve ter como programa, fundamentalmente, a criação do suporte para essas coisas inimagináveis e que, por outro lado, também já estão lá por parte da comunidade, né, e não determinar, e não cercear, né, que é o caso aí do isso. E isso não está, evidentemente, só na mão do arquiteto. Né? Isso está na mão de uma situação política. E é essa situação que também nós temos que almejar, enquanto sociedade, né? Que permita essa potencialização, essa liberdade de uso. Né? Não é à toa que ela também escreve como cidadela da liberdade acerca do SESC. Acho que essa pode ser uma chave que vai... mas são centros culturais. Tudo bem. Como a gente leva essa possibilidade do habitar, do morar, do acolher para outros programas possíveis dentro da arquitetura. Acho que é um exercício, me parece possível, né? Desde que a gente faça um alinhamento político para isso. Essa arquitetura de movimento social, que não precisa de interpretação, porque o movimento é criativo o suficiente para demandar o espaço, e, né, a gente pode auxiliar com algum design, mas a criação vem do movimento social. Né? Acho que entre essas duas coisas existe uma possibilidade, mas que tem que ser encarada como institucional, como abrangente, não sei se universal é a palavra boa, mas assim, que é uma ação disciplinar, e o exemplo do Minha Casa Minha Vida me aparece sempre. A resposta, o programa era problemático, mas a resposta ao programa é infinitamente mais problemática do que o programa. Então, faltou disciplina, faltou crítica disciplinar, faltou adensar o conhecimento sobre o problema. Quando a política não encontra essa ativação crítica, acontece isso. Então, eu trabalho com essa hipótese, né, de que existe isso, mas não que exista, de fato, mas existe como possibilidade e, portanto, depende de uma ação crítica da massa de pensamento da disciplina arquitetônica. Eu acho que tem um caminho aí, que não é simplesmente uma assessoria técnica, porque a assessoria técnica, ela, no sentido abrangente, ela responde a uma demanda clara, né? A uma demanda clara. Nós temos que ter alguma ideia daquilo que supera o edifício, daquilo que supera o singular, né? Para isso que a gente entende como metrópole. Se a gente não tiver isso, não sei. Eu acho que dentro do campo da institucionalidade, você pode ter possibilidades distintas, né? Vamos dizer assim, fraco e forte. Eu penso, por exemplo, na Marquise do Ibirapuera, do Oscar Niemeyer. O que ele fez? Ele fez uma sombra numa cidade que tem muito sol parte do ano. E nessa sombra acontecem as mais variadas coisas. Então, você não tinha skate quando ele fez aquilo, não existia skate. Patins talvez existisse, né? Tem jogo de capoeira, quer dizer, mas é instituição. Tem a Secretaria de Parques e Jardins, você tem o controle cotidiano de acesso, né? Então, realmente, a arquitetura não instituída ou não instituinte, eu tenho dificuldade de entender, né? Nós, feliz ou infelizmente, estamos do lado do poder. Luiz, eu não sei se, quando você falou em assessoria técnica, estava se referindo ao que eu estava mencionando sobre as organizações que trabalham junto com aqueles lugares. Bem genérico no sentido de você dar assistência técnica
Uhum. Eu... Não uma crítica política. Sim. Uma crítica reflexão sobre o que é arquitetura. Voltando um pouco a esses agenciamentos, e aí eu gostaria de repensar a arquitetura a partir dessas possibilidades de diálogo, de associações, e acho que a própria 9 de julho nos mostra um caminho, né? Todo mundo sabe disso. Tem uma coisa que o Guattari e o Deleuze têm como questão, que é a ideia de subjetividade. Quando eu penso em agenciamentos, em diálogos com outras organizações, outras formas, para além da arquitetura, para além do fazer arquitetônico, para além do arquiteto que faz a sua arquitetura, e eu estou pensando no que eles chamavam de espécie de protomáquinas de subjetividade. Né? São associações ainda ou imprevistas ou pouco insólitas, incomuns. E a partir desse diálogo, dessas associações, a chance, é sempre a chance, né? Nunca há a chance dessa instituição ser repensada, ela se reorganizar, né? Essa instituição tão consolidada, chamada arquitetura. Então, eles só acreditam, essas protomáquinas, ou esse pensamento, esse exercício de um protomaquínico, né, das subjetividades por vir, só vem a partir desses agenciamentos que parecem não fazer parte do nosso métier. Né? Entrar em diálogo com quem? Com o quê? Né? Que tipo de associação? Né? Quais alianças? Né? Então, eu insisto um pouco nessa... E, para mim, eu vejo isso no 9 de julho como um grande passo à frente, essa capacidade da Carmen de diálogo, né, com outras, que ela teve, como que ela foi avançando. E lá também, lá tem essa junção, né, de diferentes vozes. Eu não sei, para mim a ideia de agenciamento, a gente está sempre num campo da imprevisibilidade, mas é essa imprevisibilidade que talvez mude um pouco essa estrutura tão consolidada. Né? Não sei, eu imagino isso. E Lisete, voltando ao quintal, é bonito. Tem um ponto em comum entre o Habermas e o Deleuze, Guattari e o pós-estruturalismo de uma maneira geral, que é a ideia de apostar, e esses espaços não deixam de ser isso também. Ele faz uma aposta nos espaços, o Derrida chamava uma soberania sem soberania. Como é possível isso? Espaços quase autônomos. Eles são capazes, claro que eles estão inseridos numa lógica maior. Inclusive, são produto dessa lógica, apesar de não ser um produto. Essa resistência, a ideia de ocupação, é produto de uma lógica. Mas eles se tornam territórios com uma certa autonomia, esse autonomos, essa capacidade de criar algumas regras que não são só reprodução do que existe sobre público e privado. O Leandro falou bastante do comum. Essas outras lógicas. Esses espaços, esses territórios autônomos, quase autônomos, né, o suficiente para começarem a instituir outras lógicas, começarem a colocar outras formas de existência ou de relação público-privado ou coletivo, seja lá o nome que for, né, o nome que a gente queira dar, comum, produção do comum, mas que autonomia suficiente é essa? Né? Não é uma autonomia completa. Derrida chamava a importância da gente pensar essa soberania do lugar, o espaço. Né? Ele falava
Quando ele fala da hospitalidade, ele fala das cidades-refúgio. Eu vejo as ocupações como cidades-refúgio também. Esses territórios com uma autonomia o suficiente. Eles têm uma soberania sem soberania, mas eles têm uma soberania. É uma soberania não soberana. Entendendo a soberania no mau sentido, né? Entendendo a soberania no mau sentido, há uma soberania que pretende o compartilhamento, que pretende que visa esse compartilhamento, que visa essa chegada, eu acho bonito esse raciocínio dos territórios autônomos como soberanos ou soberanos sem soberania. Como a gente pode pensar isso? Uma soberania sem soberania? A ocupação, a 9 de julho, eu estou pensando sempre com essas situações concretas com as quais eu deparei. Eu vejo a 9 de julho como esse território, né? Foi capaz, foi forte o suficiente para nos colocar algumas questões. Porque não é reprodução, porque não é só a transmissão de uma tradição. Houve uma invenção ali. No momento, não houve? Não sei, me parece que algo foi colocado para além dos limites e fronteiras já conhecidas entre o clandestino e o legal. Acho que a própria ideia de lei ali ela tem sido muito questionada, falando do Kafka, colocada em questão. Eu penso muito nesse autonomos, mas não é essa autonomia que cada um faz a sua regra. É um autonomos dentro de uma heteronomia, dentro de um universal, mas é capaz de provocar fissuras. Esses territórios autônomos como capazes de provocar essas fissuras, nessa lógica universal. Eu não sei, até pela minha maneira de pensar, eu aposto muito nas fissuras, nesses desvios, nessas espectralidades, nesse sentido. Aquilo que ainda não se efetivou como norma, mas ainda está, de alguma maneira, perturbando a norma. O momento que acontece, o momento em que ele o momento que acontece na realidade, sendo. Há uma perturbação. Não sei, é o que eu imagino. Pelo menos essa ideia de fissura, de espectralidade, para mim tem esse sentido e esse poder. A ideia do impuro, do espectro, da fissura, daquilo que corrói, de alguma maneira. Licença aí. Bom, acho que eu demorei para chegar a comentar porque acho que o que eu tenho para falar é bem subjetivo. Então, já que a gente está num bate-papo e o Abílio aí deu a brecha que o primeiro habitar é o ser, então não tem problema de eu falar um pouco do subjetivo aqui. Enfim, eu conheci seu trabalho através da Lisete, lógico. Acabei de me formar em arquitetura e depois de Projeto 7, a gente tem um certo estalar que começa a amarrar muito o urbanismo com a arquitetura. Então o desenho ele para de ser só estética e só fazer por gosto e você começa a ver sentido, uma coisa que transcende o ego um pouquinho, ou que simplesmente você não faz só por si. É lógico que eu estou falando de uma lógica burguesa, assim, eu estava sendo
tipo, um estudante no Mackenzie sendo bancado, não tendo que sobreviver, tendo que trabalhar, resolvendo o mundo dentro do meu quarto, dentro do computador. Então, abraçando discursos que acadêmicos fazem e que é um papel importantíssimo, porque aí não vira só arquitetura, não vira só o tijolo, não vira só um produto, mas vira uma ação coletiva, vira um certo sentido, porque você já começa a ver que daqui, sei lá, 40 anos de profissão, assim, faz só por gosto e a angústia vem. Já que você estava falando uma corrente existencialista, citando um conceito de Kierkegaard, a angústia, ela vem só com o fazer estético. Então, numa escala mais macro, tipo, eu vou morrer, eu vou ficar alguns anos aqui, só que tudo vai se apagar. Já amarra com essa coisa temporal da arquitetura também. Mas, enfim, eu acho que você comenta, tipo, o que importa, afinal? Tipo, por que a gente votou em quem a gente votou, por exemplo? Sustentabilidade e erradicação da miséria, que tem tudo a ver com sustentabilidade também. Tipo, um dos conceitos de ODS é a erradicação da miséria. Então, eu vejo, acho que a Mackenzie, eu não sei se é o sentido que você estava falando, que é uma instituição congelada. Eu acho que ela não é congelada, por exemplo, no que a gente está fazendo com... Certo. Mas o que eu queria amarrar era o que o ATIS está fazendo. Tipo, ATIS como política pública, junto com, tipo, amarrando política com a instituição Mackenzie. Isso é uma coisa importantíssima e está sendo construída aqui. Tipo, o Mackenzie é uma ponte para a arquitetura realmente ser importante, ser reconhecida na sociedade, porque tipo, o médico ele ganha coisas mirabolantes e a arquitetura tipo, a gente vê a cidade como um corpo doente, seja numa periferia, seja num resíduo urbano. E como que a gente, então, se manifesta a partir, tipo, faz isso daqui virar realidade? A gente falou aqui de baixios de viaduto, falou de resíduos, falou de ocupação 9 de julho. Tem trabalhos que a gente faz aqui que realmente são relevantes, devem ser construídos. Tipo, aí a gente vê o papel do CAL BR, do CAL São Paulo, de enaltecer alguns trabalhos. Tipo, essa ligação Mackenzie, Estado, existência. É só um comentário que eu queria fazer, já que o papo era subjetividade, um pouco de reflexão. E depois você comentou aquele edital lá, eu tenho mais o que conversar com você. Beleza. Muito obrigado, meus caros, pela presença. Eu agradeço muito as palavras, agradeço a interlocução, o diálogo e pena que a plateia. Muito obrigado.